turma! Vamos iniciar com a nossa revisão de hoje. Nessa quinta-feira nós vamos ter atividades e saberes de geografia. Bom, o que a gente vai começar a ver nesse conteúdo? A gente vai falar sobre o Brasil e a interdependência entre a zona rural e a zona urbana, ou seja, a cidade e o campo. Mas o que é essa interdependência? É uma relação de dependência entre dois lados, ou seja, a zona rural e a zona urbana, ela tem uma ligação, elas dependem uma da outra para um determinado funcionamento. Vamos ver mais ou menos como é esse funcionamento. Vamos relembrar como é que é esse funcionamento. No campo, existem todo um trabalho, toda uma execução. Que trabalhos são esses? Seja agricultura, pecuária, extrativismo. E a partir daí vai sair toda essa matéria-prima, todos esses produtos para ir para a cidade. Então é essa dependência. A cidade, para ter o arroz, o feijão, a carne, os frutos, os legumes, as verduras, precisa do trabalho que é desenvolvido no campo. Essa é a dependência, a interdependência. Tá, prof, mas e aí? Ok, entendi o que o campo, o que a cidade ganha com o campo. Mas o que é que o campo ganha com a cidade? A parte de serviços médicos, escolares, fábricas que produzem as máquinas que auxiliam na parte de toda a plantação, o desenvolvimento de alguns agrotóxicos, venenos que colocam dentro da plantação para matar os parasitas, aqueles animaizinhos pequenininhos que vão corroer as plantas. Então, assim, existe toda uma troca. Vem algumas coisas do campo para a cidade e volta algumas coisas da cidade para o campo. Toda essa geração, esse trabalho, essa comercialização, produção de todos dessas matérias-primas, desses elementos, elas são divididas em 3 setores da economia. Quais são esses setores? Setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário é um conjunto de atividades desenvolvida no campo. A agricultura, a pecuária, o extrativismo. Já o setor secundário é responsável por pegar tudo aquilo que vem no campo e transformar em matéria-prima para gerar produtos, mercadorias industrializadas. E já o setor terciário reúne todas as funções de comércio, prestação de serviço, os bancos, escolas, hospitais. Então é uma parte de serviços e comércio da parte industrializada. Então somos setor primário, secundário e terciário. Quando a gente fala nesses 3 setores da economia, nós também temos que falar dos trabalhadores, os trabalhos que são exercidos dentro desses setores. Elas podem exercer funções como no setor público e no setor privado, quando são assalariados. O que seria assalariado? É um registro de trabalho dentro da CLT. O que é a CLT? É a consolidação das leis de trabalho. Então, dentro dessa CLT, ela vai ter um conjunto de normas e regras que devem ser seguidas com direitos e deveres que cada trabalhador que tem sua carteira assinada pode usufruir. Ela garante como direitos o salário, não pode receber menos que um salário mínimo, tem 13º salário, tem direito a descanso, licença maternidade, licença paternidade, seguro-desemprego e um fundo de garantia. Todos que são assalariados, carteira assinada na CLT. Mas algumas pessoas praticam uma função que é por conta própria. Isso se chama trabalhadores autônomos, ou seja, eles não têm a carteira assinada e eles não são empregados de um setor público nem de um setor privado, são seus próprios chefes. Então, quem pode ser autônomo? Pode ser um professor particular, um médico, um dentista, um vendedor, um representante comercial. Todos eles podem fazer essas funções, exercer essas funções sem ter uma carteira assinada, sendo dono do seu próprio negócio. Todas as pessoas que são assalariadas, elas fazem uma contribuição mensal para o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. O que
que é esse INSS? Os trabalhadores, eles também podem, os autônomos também podem optar por isso. É uma contribuição de uma porcentagem do salário por mês. Para lá no final, quando chegar uma determinada época que a pessoa completou um tempo de serviço, ela vai entrar com a sua aposentadoria. E toda essa contribuição que houve durante esse tempo vai reverter para o valor que ela vai receber na aposentadoria. Então, a aposentadoria, ela é um direito de receber uma quantia mensal após trabalhar um determinado tempo. Dentro do campo existem algumas formas de remuneração, ou seja, receber um valor pelo determinado trabalho. Assalariado é um trabalhador que está fazendo seu trabalho e no final do mês ele vai receber uma quantia do salário. Temporário é aquele que presta serviço por um determinado tempo. Então, ele vai receber só naquele tempo. Pode ser um mês, pode ser 3 meses, pode ser durante um ano, mas é temporário, não é algo mais de longo prazo. Quem é um meeiro? É alguém que cultiva a terra de outra pessoa e no final das contas, no final de tudo, ele divide o lucro de toda a produção que ele ajudou a produzir, a cultivar. E quem é o arrendatário? Eu tenho a minha terra, eu te alugo para você cultivar. Eu só vou receber o dinheiro do aluguel. Eu não vou receber a parte do cultivo, da produção total. Turma, precisando de ajuda, leiam bem as questões. Só respondam quando vocês têm certeza. Deem uma lidinha. Não deixem questão em branco. E precisando de ajuda, chame a prof. Beijos e boa prova.